Nosso primeiro momento, nosso primeiro assunto é algo que para algumas pessoas é mais fácil que para outras. A gente vai falar sobre o perdão, tá? E o perdão, ao meu modo de enxergar, é a melhor forma da gente realmente experimentar uma vida cada vez melhor. Sem perdão, a gente é preso, na verdade, acorrentado. A gente carrega peso, a gente não vive feliz. Agora, como é que a gente consegue esse caminho? Eu entendo que é através de Jesus mesmo, pedindo para que Ele nos capacite, mas Ele, que é mentor em carreiras e negócios, Lincoln Augusto, tem um jeitinho bom também da gente encarar aí uma forma inteligente de aprender a perdoar. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Que alegria. Obrigada pela sua presença, Parabéns viu? pelo seu Muito aniversário. obrigada. Que festa linda. Foi lindo, eu vi. foi muito gostoso. Que incrível. Muito que Jesus obrigada. continue te abençoando. Amém. Que esse seja um ano incrível para você. Muito obrigada. Opa, quase que eu caí ali, dei uma tropeçadinha. Sentar aqui do seu lado para a gente falar sobre perdão. Importante é, fácil não. Pois é. Você sabe que o perdão tem muitas perspectivas diferentes, né? A gente pode olhar por uma perspectiva psíquica, por exemplo. A gente sabe que tem uma área do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal dorso-lateral, que é uma área responsável pelo gerenciamento das nossas emoções e de tomadas de decisão. O que isso significa, Cláudia? Que os estudos de imagem mais recente mostram que as pessoas que perdoam melhor e mais têm essa área do cérebro mais bem desenvolvida. Ou seja, praticam mais empatia, são mais resilientes, tema inclusive da nossa última conversa no mês passado, e conseguem ressignificar melhor a situação. Então existe uma perspectiva que a gente precisa olhar, que é essa perspectiva neurológica, que mostra que pessoas que perdoam mais estão mais aptas a lidarem com as relações sociais e humanas. Olha lá, isso é já um bom caminho para a gente entender que é necessário aprender a perdoar. Agora, vamos lá, o que a psicologia fala sobre esse processo, Lincoln? Como é que a gente aprende? Esse é um processo complexo e longínquo, né? A gente não desenvolve a habilidade do perdão do dia para a noite. Eu costumo dizer que é uma escala que a gente precisa aprender primeiro com o exercício da desculpa. Então, quanto mais nós desculpamos os outros e mais nos desculpamos, mais a gente está apto para entender sobre o que é, de fato, o significado do perdão. E nessas relações interpessoais, o exercício da desculpa e do perdão sempre deve levar uma perspectiva que é: eu estou perdoando quem? Aquele que me cometeu ou que trouxe uma situação desagradável, algo que eu precisei ressignificar, ou eu estou falando sobre eu mesmo? Sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos e sobre a forma como eu lido com a frustração ao longo das minhas relações. Então, para a gente conseguir perdoar, a gente vai ter que fazer sempre um processo de autoavaliação, né? É por aí que a gente começa, porque muitas vezes a gente espera que o perdão necessariamente venha em decorrência da relação com o outro, mas só com o outro. E a gente está falando de uma relação que muitas vezes está no nosso inconsciente e com a maneira como nós enxergamos as relações que são desenvolvidas ao longo da vida. Por isso que eu digo normalmente que quando a gente está num exercício de perdoar, a primeira pessoa que precisa ser observada é a gente mesmo. São as nossas relações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que se não são trabalhadas ao longo da vida, acabam causando situações desconfortáveis e que nos levam a esses desajustes, porque a relação está muito mais comigo do que às vezes necessariamente com o outro. Agora, quando a gente está magoado com alguém, é muito difícil a gente entender que isso tem a ver com a gente, porque a gente fala, puxa vida, mas tudo bem, eu poderia não esperar absolutamente nada dessa pessoa. E às vezes a gente não esperava, mas a gente não esperava, inclusive, a maldade, né? A crueldade, muitas vezes, o sangue frio de algumas pessoas. Por isso que é um exercício. E é muito simples a gente falar sobre esse exercício quando a gente olha sobre a perspectiva do outro. Mas quando a gente está olhando sobre o ponto de vista das nossas emoções e da maneira como a gente lida com a frustração, em especial a expectativa, porque ela é um caminho que muitas vezes nos leva a esse desconforto, é que a gente vai equilibrando e dosando esse exercício para entender como essa relação do perdão me ajuda a ser alguém melhor. Então, se a gente já sabe que existem estudos que mostram, do ponto de vista de imagem neurocerebral, os efeitos que o perdão tem na vida de uma pessoa, a partir do momento em que eu vou exercitando isso nas minhas relações, como, por exemplo, a empatia, o fato de me colocar no lugar do outro, sob a perspectiva do outro e não sobre a minha perspectiva, me ajuda a ir dosando isso ao longo da vida.
E entender que o perdão também não tem necessariamente a ver com o fato de você perdoar por algo muito cruel, muito difícil, algo que de fato causou uma profunda mágoa, mas tem a ver com a relação que eu tenho comigo mesmo, com as minhas emoções e com o meu equilíbrio pessoal. Porque se isso me desequilibra por muito tempo ou durante muito tempo, Cláudia, a gente acaba percebendo o mal que isso faz para si próprio, né? É a mágoa que a gente vai acumulando ao longo da vida e que precisa ser trabalhada. Quando eu paro para pensar nisso tudo, eu fico achando que a gente muitas vezes dá importância demais para o outro. E para a gente não ter expectativa, a gente deveria dar um pouco menos de importância para o outro. Mas daí a gente cai no outro risco, de amar pouco, né? De ter as pessoas assim como um tanto faz mesmo. E a gente não é assim, a gente é um ser relacional. Eu sou um ser humano apaixonado pelo outro. Eu, quando me entrego, por exemplo, numa relação de amizade, eu me entrego de verdade. Muito difícil não me magoar se alguém me decepciona. Mas aí eu penso assim, tá, mas é porque eu criei uma expectativa, eu não tenho que criar uma expectativa. Mas não criar uma expectativa é ter o outro como um tanto faz. Mas é também não colocar o outro numa condição ou num pedestal em que ele esteja acima de tudo e todos. E muitas vezes a expectativa está sob essa perspectiva, onde eu coloco aquela pessoa, seja uma pessoa de um relacionamento pessoal, familiar, amoroso, numa condição em que nada e nem ninguém pode atingi-la. E a frustração muitas vezes nasce disso, de colocar essa pessoa numa condição em que é impossível imaginar que em algum momento ela vá se equivocar. Mas quem não se equivoca? Quem não erra ao longo da vida? E esse é um exercício que a gente vai aprendendo e entendendo que é com o outro que eu aprendo a ressignificar, muitas vezes, esses sentimentos que machucam e doem lá no coração. Perfeito. Então a gente realmente se colocar no lugar do outro. Falar, do mesmo jeito que eu erro, essa outra pessoa também erra. E isso vai deixando a gente um pouco mais apto a perdoar, né? Eu sempre gosto de imaginar que aquela parábola que Jesus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, até porque 7 é usado, por exemplo, na Bíblia várias vezes como um número de Deus, então eu penso assim que é um número infinito, né? Eu acho que Jesus quis dizer assim, toda vez que você lembrar disso com mágoa, você perdoa. Vai liberando perdão quantas vezes forem necessárias, porque a gente volta e meia vai remoer quando a coisa foi muito grave, quando a coisa nos feriu muito, né? Por isso essa conexão com Deus é tão importante. Porque essa conexão nos faz pensar sobre o que, por exemplo, Cristo viveu na sua passagem na Terra e sobre todos os ensinamentos que foram deixados. Ou seja, essa relação é uma relação que a gente está discutindo há milhares de anos atrás. Mas por que é tão difícil? Por que dói tanto? Mexe num ponto tão profundo? Às vezes pode ser por conta do nosso próprio ego, das relações que nós construímos e que muitas vezes a ausência de uma boa comunicação gera um desentendimento. E esse entendimento gera falha por parte do outro, que consequentemente exige de mim a desculpa ou o perdão. Então, todo esse contexto que nós construímos nas relações sociais nos levam a pensar que o tempo todo a gente aprende, desaprende e reaprende. E esse é o momento mais importante e a trilha mais bonita da vida. Muito bem. Eu fico pensando, o que é que está te segurando hoje? Qual é a mágoa que você está levando pelos dias afora? O que é que está machucando o teu coração? E qual é a sua dificuldade em perdoar? Pensando agora na nossa telespectadora, no nosso telespectador que está com essa mágoa, eu queria que você desse um recado bem pontual, assim, se você precisasse falar agora com essa pessoa que está, mas Lincoln, eu não consigo, eu coloco a cabeça no travesseiro e me vem aquela imagem, e me vem aquela dor, e eu queria, sim, ficar livre disso, eu queria desenvolver o meu cérebro nessa área pré-frontal. É o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal me ajuda. Olha, um ponto muito importante, Cláudia, é que nessas relações que nós construímos, a gente precisa levar as coisas com mais leveza. E essa leveza é que nos ajuda a entender que essas relações também vão ser imperfeitas ao longo da vida. E que muitas vezes essa decepção vai vir de quem nós menos imaginamos. Daquela pessoa que convive e que nos conhece muito bem. Porque são essas que mais costumam nos magoar. Não são aqueles que nós temos uma certa distância, mas aqueles que estão cruzando as nossas relações sociais. Então, um exercício é, a partir do momento que eu entendo que o outro me magoou, o que eu faço com essa mágoa? Como eu ressignifico ela? E quais são as formas e caminhos que eu posso fazer isso?
Então, conversar sobre isso, buscar ajuda por meio da terapia, desenvolver habilidades sociais que aos pouquinhos vai me ajudando a entender que também esse é o meu lugar e que eu posso evoluir pouco a pouco. Quer ver uma perguntinha frequente quando eu abro minha caixinha lá no Instagram? Muitas mulheres falam, meu marido me traiu, eu perdoei, porém não estou conseguindo lidar com isso. Ou seja, não perdoou, né? Está na relação, mas não conseguiu liberar perdão. O que você diria para essa telespectadora? Que ele é um exercício que é praticado durante muito tempo e que a gente precisa falar sobre aquilo que nos machuca, aquilo que nos machucou e que eventualmente nos causou uma dor profunda. Esse perdão da boca para fora, pegando uma situação como essa, que normalmente é uma situação que causa muita dor e sofrimento, a gente precisa entender que o ato de perdoar é um ato também de encontrar no outro mecanismos de busca por aquela mudança de comportamento. Então eu também tenho, dentro dessa relação com o outro, quando eu perdoo, buscar entender de que forma, por meio de comportamentos e não só de palavras, aquela outra pessoa aprendeu com aquela situação, ressignificou para que ela não se repita mais. Porque a tendência é que ao longo das discussões numa relação, em algum momento, isso volte a aparecer. 2, 3, 5, 10 anos depois, aquela pessoa toca naquele assunto de novo. Então é porque alguma coisa não foi bem resolvida. Então nesse exercício de perdoar, eu também preciso ajudar o outro, estender a mão para o outro e dizer para ele que eu também estou aqui para ajudar ele a se ressignificar aquele problema, mas que eu preciso ver mudança de comportamento e o meu papel é apoiá-lo nesse processo. E não achar que simplesmente alguém muda de uma hora para outra. Obviamente que a gente está colocando isso numa situação hipotética, tem pessoas que fazem isso, mas normalmente precisam de acompanhamento e ajuda e a minha mão precisa estar estendida para aquele momento. Gostei disso, hein? Vou ficar com essa fala aqui, porque eu acho que isso aí já vale como um bom desafio para a gente por pelo menos uns 30 dias, no mínimo. Perdoamos? Vamos estender as mãos. Né? Estender a mão para o outro e ver de que forma a gente consegue ajudar o outro a agir de forma diferente, até para que a gente se sinta validado na nossa dor, né? Gostei. Ó, ótimo exercício. Você é brilhante. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Cláudia. Sempre Foi uma alegria te receber, viu? Obrigado. O Lincoln Augusto está no dr.Lincoln Augusto no Instagram. Você pode entrar lá porque tem mais informações. Acompanhe. Se você quiser contratá-lo para uma palestra, para fazer aí trabalhos mais individualizados, ou mesmo um trabalho em grupo com a turma da empresa, esse é o atendimento que ele faz maravilhoso, no 12991655499, 12991655499. Entre em contato, siga, porque você vai ter mais informação. E como é bom estar cercado de gente inteligente assim, né? Muito obrigada, Lincoln. Obrigado a você, Cláudia. Uma ótima tarde para você. Para você E também. um bom começo de final de semana, né? Quinta-feira, essa semana voou, não foi? Pois é. E semana que vem vai voar mais ainda, porque tem feriado na segunda. Verdade. Né?